Olá, bom dia! Se você é empreendedor ou gestor, já deve ter ouvido a frase: quem não mede, não gerencia. Isso vale para todas as áreas da vida e não apenas nos negócios. Na educação também é assim. Se uma escola não mede seus resultados, ou seja, se não comprova a aprendizagem, então não dá para saber se o ensino é bom. Só que poucas escolas se colocam à prova, ainda mais no ensino infantil. Mas isso pode mudar agora que o Aquila criou uma metodologia para avaliar o desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos de idade. E vamos te contar todos os detalhes nesta edição. Nossa primeira entrevistada é a consultora Mariana Pereira, minha colega no Aquila e integrante da equipe de especialistas que criou o DDI, Diagnóstico de Desenvolvimento Infantil. Mariana, bom dia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, Natália, tudo bem? É um prazer estar aqui junto com vocês, ainda mais para falar nessa temática que é super importante, que é a educação infantil. Mariana, como está estruturado o DDI, que é o Diagnóstico de Desenvolvimento Infantil? O DDI é uma metodologia que a gente desenvolveu para avaliar o desenvolvimento das crianças, da educação infantil, muito focado nos objetivos de aprendizagem da BNCC, onde o professor pode acompanhar como está o desenvolvimento de cada uma das crianças da sua turma. E o BNCC, Natália, é a Base Nacional Curricular Comum, que é base para todos os municípios e escolas públicas e privadas desenvolverem essas habilidades e objetivos de acordo com as especificidades do local. E a gente desenvolveu o DDI, Natália, porque a gente já vinha acompanhando algumas secretarias de educação ao longo do tempo. E a gente já acompanhava muito o fundamental. E aí veio o desafio da gente começar a acompanhar a educação infantil. A gente começou a pensar, vamos utilizar os objetivos da Base Nacional Comum Curricular, que é onde está descrito todos os objetivos de aprendizagem que as crianças de 0 a 5 anos têm que desenvolver ao longo da vida dela na educação infantil. Então foi a partir disso que a gente começou a desenvolver algumas ferramentas para que o professor pudesse avaliar o desempenho dessas crianças, como que eles estavam dentro desses objetivos e ter o resultado de cada aluno, de cada turno, que aí ajudaria muito o trabalho no dia a dia, tanto dos professores quanto dos supervisores e de demais profissionais da educação. Mariana, e o DDI já foi testado? Sim, nós já testamos há mais de um ano com mais de uma prefeitura, então a gente está a cada momento aprimorando. Inclusive, Natália, a gente soltou no ano passado uma pesquisa para os professores para ver o que eles achavam do DDI. E ele foi muito bem aceito. Com o feedback que a gente teve dos professores, a gente vai estar criando uma versão 2.0 para esse ano. Mariana, e como essa metodologia ela é apresentada aos professores e introduzida nas rotinas de trabalho? Nós entendemos, Natália, que avaliar a educação infantil é algo muito incomum e delicado, pois as crianças estão em constante desenvolvimento. Então, não é como um aluno de ensino fundamental que ele faz prova regularmente. A educação infantil, não. A gente precisa da percepção do professor, que é quem conhece aquelas crianças. Então, por isso que a gente tem todo um carinho e cuidado para poder chegar naquele professor. Então, o que a gente faz geralmente? Primeiro, a gente conversa, faz um treinamento de método com a equipe diretiva, para eles entenderem a importância de se medir, a importância de ter planos robustos. Então, a gente capacita primeiro os gestores. Em seguida, a gente faz uma capacitação com os professores. Então, o que geralmente a gente recomenda? Aplicar um ciclo com um mês de aula, porque aí já deu tempo do professor conhecer aquele aluno. E aí, a partir daquele resultado, a gente, junto com o professor analisa aqueles resultados e identifica quais objetivos que precisam de ser focados e priorizados no planejamento do professor. Em seguida, o professor vai executar as atividades de sala de aula. O planejamento dele foi feito com base no resultado do DDI. Depois disso, ao longo lá para o meio do ano, a gente aplica uma nova, para poder ver como que a criança evoluiu ao longo desse tempo, que aí dá tempo do professor replanejar até o final do ano. Mariana, vamos falar um pouco agora da gestão em geral, englobando todos os processos dentro da área de educação. A gente sabe que para a gestão subir de nível é muito importante a gente estruturar a governança e definir os papéis e responsabilidades de cada um dos atores aí dos processos. E a gente sabe que nas escolas é comum os gestores eles ficarem assoberbados de trabalho e confundirem as prioridades. Como é feito esse ajuste? Exatamente, Natália. Quando a gente chega na escola, a gente observa que, de fato, os gestores estão
com muitas tarefas para serem feitas. E justamente porque falta o grande entendimento do que é responsabilidade de cada um e quanto tempo eu tenho que dedicar em cada uma das tarefas. Então a gente faz algumas coisas simples com eles. A gente começa a levantar, olha, quais são as atividades que você executa no seu dia a dia? Quanto tempo que você está aí dedicando para essa atividade? Será que essa daqui é responsabilidade sua? Com isso, né, com essa análise, né, de toda a equipe, a gente consegue definir melhor as rotinas, o que deve ser feito e o que deve ser priorizado. Mariana, e tem um outro método que ajuda muito nesse alinhamento de toda a equipe, que é o gestão à vista, né? Ele ali, exposto para todo mundo ver, né, com os indicadores de toda a escola, e as pessoas vão percebendo o que está melhorando e o que não está atingindo o resultado esperado. As escolas lidam bem com isso? Sim, Natália. Hoje, se você, né, rodar um dos nossos clientes, você consegue ver o gestão à vista todo bonitinho ali pendurado. E é muito legal, porque gera uma comunicação muito boa com os professores para eles se engajarem em prol daquele objetivo e também da comunidade escolar, que os pais conseguem visualizar, né, como que está o desempenho daquela escola e o que eles podem fazer para contribuir também para que a escola esteja cada vez melhor. Todos os professores têm acesso, eles conseguem ver, né, como que estão os resultados, eles se engajam e se unem mais em prol daquele resultado. Também é bom, né? Porque eles conseguem detectar onde que eles podem melhorar. E hoje em dia a gente está no mundo digital, né? Então a gente tem gestão à vista ali em tempo real com os professores, onde eles conseguem ver cada turminha, cada aluno, para eles poderem, né, ter cada vez mais um planejamento legal e uma atividade em sala de aula bacana também para os alunos. Mariana, e a profissionalização da educação infantil é um assunto que chama atenção, porque os anos iniciais nem sempre são tão valorizados quanto os demais. O que essa nova metodologia propõe é colocar a criança de volta ao centro e valorizar o professor, né? Perfeitamente, Natália. É bem isso que você falou. Se a gente for pegar um pouquinho de história, antes, né, a educação infantil estava vinculada à assistência social, tinha um viés muito mais assistencialista. Hoje, né, com essa migração para a educação, então o foco é a aprendizagem, o foco é o desenvolvimento das crianças. Então a ideia é que ela esteja no centro, né, e o planejamento do professor seja com base, né, naquelas dificuldades de aprendizagem daquelas crianças. Então a ideia é valorizar a educação infantil e mostrar o quanto que ela é importante. A gente sabe, né, que a criança de hoje vai ser o adolescente do futuro, vai ser o aluno do ensino fundamental, né, daqui a alguns anos. Então a gente quer deixar eles mais preparados para os próximos desafios. A gente sabe, né, que os profissionais de educação precisam de ser mais valorizados, eles são heróis, enfrentam situações adversas, às vezes nas escolas que trabalham. É difícil, imagina você numa sala de aula com 15 crianças ali, você tendo que ser focado, tendo que estar lá todo dia. Então, assim, é muito inspirador o trabalho deles e nós estamos, né, muito felizes com os resultados apresentados. Mariana, eu te agradeço muito pela entrevista e tenho certeza que o DDI será um sucesso pelo país. Bom trabalho e até a próxima. Natália, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, né, de poder estar falando um pouquinho do DDI aqui com vocês. Estou à disposição para quem quiser conhecer mais do DDI, viu? Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, obrigada, Mariana. E agora vamos fazer uma conexão com o consultor Afonso Vale. O Afonso, gente, também é da equipe do Áquila que atuou no desenvolvimento do DDI, Diagnóstico de Desenvolvimento Infantil. Bom dia, Afonso. É bom ter você de volta ao programa. E eu gostaria de saber se o DDI pode ser aplicado tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares. Bom dia, Natália. É uma alegria estar aqui de volta com vocês e mais ainda falar de gestão na educação, que é algo que nos encanta bastante, e especialmente para a educação infantil. E respondendo a sua pergunta, Natália, podemos sim aplicar nas escolas particulares, bem como nas escolas públicas, e aquelas que já estão usando essa metodologia, a gente percebe uma evolução muito grande, gera uma conexão que traz resultados cada vez melhores. Afonso, que ganhos uma rede municipal ou mesmo escolas particulares podem ter se conseguem comprovar o nível de preparo das crianças que elas entregam ao ensino fundamental por meio do diagnóstico? Natália, o que a gente percebe é que quanto mais preparadas as crianças estiverem nos fundamentos entre a educação infantil para a educação fundamental, essa migração ela vai ocorrer de uma maneira mais fluida e essa criança vai se desenvolver muito mais rapidamente, né, nessa nova fase que é o ensino fundamental. E para as escolas pode ser um diferencial competitivo
na busca de novos alunos, falando das escolas particulares e das escolas públicas, buscando cada vez mais resultados e o desenvolvimento das nossas crianças, que são avaliadas já a partir do ensino fundamental por indicadores de qualidade que são atestadas pelo governo federal e pelos governos estaduais. Afonso, você já coordenou diversos projetos de consultoria em empresas de todos os segmentos e sabe que as equipes precisam enxergar valor nas mudanças trazidas pela consultoria para se engajarem e criarem novos hábitos. Qual tem sido a reação da comunidade escolar? Havia um desejo latente de ter uma ferramenta como essa? Sim, Natália, assim, é o sonho de todo professor, de toda escola, de todo gestor da educação, ver os seus alunos brilharem, né? E essa ferramenta, essa metodologia permitiu, agregou o valor a algo que eles já faziam, mas que não conseguiam medir, especialmente ao longo do tempo. Então, o desenvolvimento da criança, que sempre aconteceu, sempre foi orientado pedagogicamente pelos professores, com a metodologia, a gente começou a monitorar e dar um retorno para ele de forma estatística, quantitativa, por meio de indicadores, para que eles conferissem se o método de ensino estava de fato funcionando, ou seja, evoluções a cada curto espaço de tempo, né? Não mais esperar 6 meses, 1 ano para fazer uma avaliação, mas sim fazer uma avaliação mensal e corrigir pequenas rotas, buscando cada vez mais o desenvolvimento daquela criança. Os resultados são muito positivos e a gente percebe que essa metodologia, em muito pouco tempo, entra na rotina do dia a dia desses profissionais envolvidos com a educação infantil. Afonso, e uma última pergunta. A gestão completa de escolas do ensino infantil é prioritária em nossos projetos na educação. Se você puder fazer um alerta sobre gestão aos diretores de escola, o que você diria? Natália, o meu alerta é sobre os processos de trabalho. A equipe do financeiro, do pedagógico e do administrativo precisam trabalhar juntas. Lembrando que o que um departamento faz, mexe com o outro. É assim que a gestão profissional potencializa os resultados de cada escola. E que escola não quer melhorar os seus resultados, Natália? É só com uma boa gestão que elas conseguem cumprir o propósito da aprendizagem efetiva, que é transformar vidas. E afinal, Natália, gerenciar e antecipar o futuro. Afonso, muito obrigada pelas análises e sucesso em seus projetos. Obrigado, Natália. Eu quem agradeço pelo convite e espero ter contribuído com os gestores escolares. E quero aproveitar a oportunidade para lembrar que a nossa metodologia de gestão para as escolas está neste livro aqui. Educação Excelente, o ciclo virtuoso da aprendizagem. Pelo QR Code que está na tela, as pessoas terão acesso à nossa obra. Estou à disposição de todos que quiserem mais detalhes e quiserem conversar conosco lá no ACLA a respeito dessa metodologia. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Vamos agora conhecer a experiência de um município que decidiu implantar a gestão profissional na área da educação e está mudando os resultados do ensino e da aprendizagem. Nossa entrevistada é a secretária municipal de educação de Gramado, no Rio Grande do Sul, Simone Tomazelli Andrés. Se você visitar nosso canal no YouTube, vai conferir outra entrevista com a Simone, na qual falamos sobre a gestão das escolas do ensino fundamental da rede pública de Gramado, porque hoje nosso foco é a educação infantil. Simone, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Bom dia, Natália. É muito bom estar aqui novamente para falar sobre educação e o que estamos desenvolvendo no município de Gramado. Simone, a rede municipal de escolas infantis de Gramado está utilizando uma nova metodologia do ACLA, que é o DDI, que é o Diagnóstico de Desenvolvimento Infantil. Qual a importância de ter uma ferramenta como essa? Faz toda a diferença, porque é na educação infantil que se desenvolve habilidades emocionais, sociais, mas também a linguagem, da coordenação motora, criatividade, que são habilidades fundamentais para o ensino fundamental, principalmente a alfabetização. E também, nessa fase, é possível diagnosticar alguns desvios, cognitivos e já nessa etapa solucionar algumas dificuldades. A educação infantil é a base sólida para o ensino fundamental, então pensar na educação infantil é pensar em colher os frutos no ensino fundamental. Simone, você acha que o diagnóstico da educação infantil por meio do DDI ajudou a sua equipe de professores e de apoio educacional a planejar melhor? Sim. Assim como no ensino fundamental, se não sabemos onde estamos e para onde vamos, o caminho se torna muito mais difícil.
conseguir diagnosticar ainda nos berçários pontos importantes a serem trabalhados, facilita muito o trabalho do professor. Eu vou te dar um exemplo, Natália. Se uma criança na educação infantil estiver com dificuldade no sequenciamento de números, contar 1, 2, 3, classificar objetos de acordo com essa quantidade, a professora pode pensar em atividades mais elaboradas para que ela consiga atingir esse objetivo. Simone, o que eu sempre gosto como consultora é de ajudar o cliente a enxergar os seus desafios e avanços por meio dos indicadores, porque por meio deles a gente consegue fazer um diagnóstico da situação atual e fazer uma projeção de como a gente quer estar daqui a algum tempo, né? Você também vê assim? Indicadores auxiliam na tomada de decisões, no desenvolvimento e na implementação de políticas públicas mais eficazes. A partir dos indicadores e dos resultados, é possível focar em ações mais assertivas, obtendo avanços em um menor espaço de tempo, gastando menos energia e também otimizando os recursos. Trabalhar com indicadores não é muito comum na área da educação, mas essa iniciativa na rede de Gramado está trazendo bons resultados. E nossa produção conversou com a coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Gramado, a Márcia Escur, e com a diretora de uma das EMEIs da rede, a Janice Machado. E vamos saber como elas estão lidando com todas as mudanças na gestão da rede de escolas públicas de Gramado. Acompanhem comigo. Janice resume o que a educação pública de Gramado está conquistando aos olhos das famílias. Um novo valor, uma importância que os profissionais sempre defenderam, mas que só agora as famílias entendem. A escola não é um lugar de somente deixar os seus filhos para ir trabalhar. A diretora afirma que escola é lugar de aprender, de evoluir, não apenas onde a criança recebe cuidados. A metodologia de gestão escolar implantada em parceria com a equipe do Áquila trouxe várias inovações e também facilidades. Mais fácil de organizar. O estabelecimento de metas também gera uma melhor organização, onde a gente vai focar no objetivo que precisa ser trabalhado para que os resultados sejam atingidos. E o que nenhum educador quer é perder tempo e energia fazendo tarefas que não vão ensinar melhor. Ver os alunos praticando hoje o que ontem era apenas uma linha no caderno de planejamento é o que motiva a preparação da próxima aula. A partir do momento que as professoras também perceberam que a gente tendo metas mais específicas, direcionando os objetivos e as práticas para as dificuldades das crianças, o trabalho ficou mais fácil e a gente é mais efetivo e os resultados aparecem com mais facilidade e maior rapidez. Este mural expõe informações que revolucionaram a vida da Márcia. A coordenadora pedagógica da educação infantil da Rede Municipal de Gramado foi conquistada pelo poder dos dados, desde que a Secretaria Municipal de Educação decidiu profissionalizar a gestão. Eu sou encantada com essa ferramenta. Eu, como professora, eu vejo um mundo de possibilidades para trabalhar com a criança. Porque através dessa ferramenta, com todos esses indicadores que anteriormente não eram vistos na educação infantil, pode-se elaborar um planejamento mais direcionado e, assim, garantir uma educação de mais qualidade e efetiva com os nossos pequenos. Segundo Márcia, é como se os professores da rede pública tivessem reencontrado a essência da profissão, o propósito de ensinar todos os dias. Muitas gestoras disseram: nossa, esses dados fizeram toda a diferença na minha gestão. E o que é importante é que algumas práticas que são essenciais acabaram sendo esquecidas durante o dia a dia da escola. É bom relembrar também que a boa gestão escolar não se limita a trabalhar do portão para dentro. Ela ultrapassa os muros e fortalece a relação das equipes educacionais com as comunidades. Que todos os agentes são importantes. Professores, pais, crianças, principalmente as crianças que são o foco da educação. Porque nunca podemos perder de vista que a criança é a protagonista de todo o processo da educação. Márcia conta que se entusiasmou com o diagnóstico de desenvolvimento infantil desde o primeiro dia que a equipe do Áquila apresentou a metodologia. O livro com os detalhes dessa gestão aprimorada não sai da mesa da coordenadora. O grande avanço que é compartilhado com as famílias é que todos os servidores da Rede Municipal de Gramado estão comprometidos com a gestão profissional. E isso muda tudo, porque nenhuma criança fica sem atenção ou progresso.
É uma gestão descentralizada, mas agora mais eficaz, porque tem dados. E esses dados são reais. São dados da criança que nós acompanhamos todos os dias, aquela criança que a gente recebe todos os dias na porta da escola, que está ali cheia de expectativas para descobrir o mundo. E a educação infantil é um mundo de possibilidades e tem que ser reconhecida como um espaço de produção de conhecimento, um espaço de educação e que é o alicerce para todo o aprendizado da criança. Sua equipe está bem engajada, parabéns! Nossos consultores também ajudam a sua equipe, seus gestores, na definição de metas e na criação de projetos e propostas de evolução para a gestão da rede de escolas da educação infantil. Essa força extra permite que você gere mais resultados para a população de Gramado como um todo? Sim, além de criar estratégias, né, para melhoria constante da educação, também é possível perceber desigualdades no acesso e no desempenho dos alunos. Com a implementação do DDI, nós estamos mudando a visão que as famílias têm da educação infantil. A educação infantil ela não é um espaço só da criança estar lá brincando, ela estar lá brincando e aprendendo. E com esse investimento, temos a convicção de que vamos entregar crianças mais preparadas para o ensino fundamental e também para a vida. Simone, e uma última pergunta. Você começou agora o seu segundo período à frente da Secretaria de Educação de Gramado e tem ainda alguns anos pela frente. Você já realizou muitos projetos, mas certamente ainda tem muitos planos. Faz pra gente um balanço do que você mais gostou até aqui e do que ainda pretende entregar dentro da Secretaria. Eu sou professora da rede municipal há 30 anos e posso dizer que a educação de Gramado nunca avançou tanto como nos últimos 4 anos. Foram muitos os investimentos na infraestrutura, na ampliação de escolas, em equipamentos. Também é importante dizer que não fizemos somente esses investimentos, também cuidamos das pessoas e investimos muito na qualificação das equipes, tanto das equipes administrativas quanto das pedagógicas. Terminei a minha primeira gestão muito satisfeita com tudo que conquistamos, mas é claro que temos muito ainda a crescer. Temos metas audaciosas para os nossos indicadores e o desempenho dos alunos. É um desejo muito grande meu e da minha equipe que Gramado esteja entre os melhores IDEBs do país. Que os nossos alunos se tornem indivíduos plenos e cada vez mais preparados para viver um futuro de sucesso. Simone, muito obrigada pela entrevista. Eu desejo muito sucesso para você e para toda a equipe da Secretaria de Educação de Gramado e eu espero que vocês deixem um legado para todas as crianças e adolescentes da cidade. Muito obrigada e sucesso! Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Quero deixar meu agradecimento também à equipe do ACLA, que hoje já faz parte, né, da nossa secretaria. Não posso deixar também de agradecer ao prefeito, Nestor Tissot, pela confiança no meu trabalho e por nos dar autonomia de fazer o que entendemos que seja importante. A toda a equipe da Secretaria de Educação vestem a camiseta todos os dias pela causa da educação. Aos gestores escolares que abraçaram a ideia e hoje são incansáveis na motivação dos professores e dos alunos e da comunidade escolar. Quero reiterar aqui o meu compromisso com as famílias de Gramado, de que eu e a minha equipe vamos continuar trabalhando com muita seriedade para que a nossa educação seja cada dia melhor. E para encerrarmos essa abordagem sobre a nova metodologia do ACLA para a educação infantil, vamos fazer uma conexão com Gramado, onde está o consultor gaúcho Clark Balbueno Sarmento, que atua intensamente nesse projeto da Rede Municipal de Educação de Gramado. Clark, bom dia! Que bom que você tirou um tempinho para falar conosco. Aliás, é sua estreia no programa, né? Seja bem-vindo. Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que sempre acompanho de longe o programa, né? Só pela parte online, agora estar aqui participando junto contigo está sendo um prazer. Clark, você é professor e isso te dá uma visão ainda mais completa das dificuldades que eles enfrentam. E a gente sabe que não é comum profissionais da educação se preocuparem em fazer gestão de dados.
eles sempre focam no lado pedagógico do ensino. O que ajuda nessa virada de chave? Sabe, Natália, o professor ele precisa mais do que nunca entender que ele é o gestor da aprendizagem das suas crianças. E o trabalho a partir de dados, com evidências e utilizando ferramentas que hoje nós temos disponíveis, possibilita essa mudança de chave. É um condicionante para essa mudança. Muitas das vezes os professores desenvolvem os seus planos de aula, realizam as suas atividades com os alunos e esquecem que esse também é um processo gerencial, um processo de gerir a aprendizagem destas crianças, desses alunos. Então, o trabalho utilizando dados, utilizando evidências, para aí sim a elaboração desses planos de aula faz toda a diferença para esse processo. Então, Natália, a virada de chave acontece quando o professor, de fato, reconhece as fragilidades dos seus estudantes, das suas crianças, a partir deste processo de análise de dados. E isso faz com que o professor perceba que realmente elaborar as suas aulas, planejar as suas atividades, baseado em evidências e dados, faz toda a diferença, porque de fato se consegue enxergar a fragilidade que a criança está apresentando no seu processo. Clark, pelo que você viu até agora, o diagnóstico costuma mostrar que é mais necessário incrementar o material didático ou capacitar os professores? Uma situação está conectada com a outra, Natália, mas o essencial nesse processo é o professor entender a importância da sua postura docente nesse processo. Então eu diria que capacitá-los é o ponto primordial, é o ponto inicial para qualquer processo de mudança. E no decorrer do seu trabalho, várias outras situações vão ocorrendo e que necessitam uma formação constante, a famosa formação continuada. Então a capacitação desses profissionais é essencial para atingir os resultados que são esperados. Clark, e uma última pergunta. Pensando sob o ponto de vista das famílias, me conta uma coisa. A criança que passa por uma escola onde é aplicado o diagnóstico de desenvolvimento infantil chega ao ensino fundamental mais bem preparada? Sem sombra de dúvida, Natália. Com certeza, a criança que passa por esse processo de análise do seu desenvolvimento vai ser uma criança diferenciada no decorrer da sua escolarização. É por meio desta análise que a gente consegue identificar as fragilidades que as crianças possuem no seu desenvolvimento, desde o início do berçário até o término da educação infantil na pré-escola. Muitas vezes, quando a criança chega no ensino fundamental, algumas fragilidades ficam mais evidentes, como, por exemplo, na alfabetização. E muitas dessas situações já poderiam ter sido resolvidas ou dirimidas lá na educação infantil. Vou dar um exemplo que está totalmente atrelado à alfabetização, que é a questão da motricidade, ou seja, o traçado da letra, a forma como a criança consegue escrever, a forma como ela decodifica esse processo da escrita, já pode ser desenvolvido também lá na educação infantil. Por isso a importância da criança ter essa análise. A partir dessa identificação das fragilidades, desse trabalho em conjunto com as famílias e dessa definição de estratégias dos profissionais da educação, a criança com certeza vai ter uma trajetória de muito mais sucesso. Clark, muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço, Natália. Foi um prazer estar aqui conversando contigo e compartilhando um pouquinho mais das experiências da educação. Me coloco à disposição para cada um que está aí do outro lado da tela para conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho tão bonito que está sendo feito. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!